Olá, pessoal! Hoje eu vou dar continuidade ao Capacita sobre os estágios da sucessão ecológica, tema no qual eu já abordei no primeiro vídeo, onde eu falei sobre o primeiro estágio, que é representado pela comunidade ESSESI. Nesse segundo vídeo, eu irei falar sobre o estágio intermediário da sucessão, que é a etapa de transição entre a comunidade ESSESI e a comunidade Clímax. Bom, nesse vídeo vou falar sobre a comunidade série, como eu disse anteriormente. Vou falar um pouco sobre a fauna, o papel dela nas comunidades, como elas contribuem para esse processo, a influência delas, como elas atuam nas comunidades, enfim. Eu vou falar também sobre as espécies presentes nessa comunidade, a importância e características de cada uma, e, por fim, eu falarei sobre os fatores limitantes que podem influenciar nessa caminhada. De início, eu já vou começar falando sobre a fauna, já que estamos falando de sucessão ecológica. Por quê? A sucessão ecológica é um tema que envolve a interação entre os animais e a comunidade de plantas, ou seja, ela busca estudar a interação entre as espécies da fauna e da flora e a influência delas sobre o meio ambiente. Então, qual o papel da fauna no processo de sucessão ecológica? Qual a importância dela? Como é a participação delas nessa comunidade? As etapas iniciais não apresentam condições adequadas para o estabelecimento de uma fauna diversificada, por não apresentarem recursos suficientes para sua instalação. O aparecimento de espécies da fauna vai aumentando na medida em que novas espécies da flora vão se estabelecendo e gerando condições favoráveis. Novas plantas também vão surgindo e produzindo biomassa, que vai servir de recurso para o estabelecimento de espécies da fauna. Dentro da fauna do solo, temos a microfauna, a mesofauna e a macrofauna. A microfauna, ela consiste em animais microscópicos, como os nematóides, tardígrados, que se alimentam essencialmente de outros animais, raízes de plantas e de micro-organismos. São seres de ciclo de vida rápido e juntos eles atuam principalmente como estimuladores da mineralização de nutrientes e no controle de populações da microbiota nos solos. E a mesofauna, ela inclui organismos maiores, como os ácaros, os colêmbolos, a diplura, protura e outros animais que se alimentam principalmente da matéria orgânica em decomposição, fungos e outros organismos menores, especialmente os nematóides e protozoários. Atua também na fragmentação de resíduos os vegetais da serrapilheira, aumentando a superfície de contato para o ataque de micro-organismos, aumentando a taxa de decomposição e liberação de nutrientes para o solo. Já os representantes da macrofauna são minhocas, formigas, besouros, os besouros escarabeídeos, os cupins, Estes são denominados engenheiros do ecossistema. Então, na medida que as espécies intermediárias conseguem se estabilizar e se diversificar, porque no início da sucessão ecológica as condições são extremamente escassas e os recursos também quase não existem. Então, na medida que as espécies intermediárias conseguem se estabilizar, a fauna ela vai aumentando em espécies, até atingir as condições de uma comunidade clímax, com muitas espécies de invertebrados, insetos, répteis, anfíbios, aves, mamíferos,
E dependendo do ecossistema, esta diversificação pode ser diferenciada. As regiões tropicais, elas oferecem condições para abrigar uma grande diversidade de plantas e animais, enquanto em regiões temperadas, geladas, desérticas, estas já têm uma diversidade mais restritas. Os animais têm um importante papel no meio ambiente, que é a disponibilização de nutrientes. Mas primeiro é importante ressaltar que são os micro-organismos, que são os principais responsáveis pela mineralização dos nutrientes no solo. No entanto, é a fauna a principal responsável pela regulação da comunidade microbiana. Quando presente na área, a fauna que vive no solo, na serrapilheira, como os macroartrópodes, fragmentam e incorporam os detritos vegetais, disponibilizando recursos para os micro-organismos no solo, deixando restos de detritos ao se alimentarem. Eles deixam suas excretas, aí os micro-organismos vêm e decompõem a matéria. A fauna, ela ingere simultaneamente os micro-organismos e o alimento. E dentro do intestino do animal, os micro-organismos eles encontram condições favoráveis e acabam se desenvolvendo. E os animais, eles podem se beneficiar também utilizando as enzimas que são produzidas pelos micro-organismos para ampliarem a gama de substratos energéticos a serem utilizados. A fauna do solo também pode realizar o rearranjo físico das partículas do solo através do seu tipo de movimentação e formas de deslocamento. Os animais que possuem deslocamento horizontal, eles realizam a redistribuição de nutrientes e matéria orgânica em uma determinada área. Já os animais que apresentam deslocamento vertical realizam a redistribuição de nutrientes pelo perfil do solo. Algumas espécies, como as minhocas geófagas, realizam deslocamento tanto na vertical quanto na horizontal e promovem maior homogeneização do solo, por processarem 70% do solo nas camadas de 0 a 10 centímetros de profundidade. Já as térmitas de montículo também realizam deslocamento na vertical e na horizontal. No entanto, levam matéria orgânica apenas para os ninhos e acabam formando mosaicos de concentração nutricional. Então, desta forma, as espécies da fauna do solo podem atuar na estrutura do solo, formando camadas mais ou menos homogêneas e permitindo o aparecimento de diferentes espécies vegetais. Existem também as espécies que carregam esporos ou sementes por diferentes regiões, promovendo a entrada de espécies em regiões recém-formadas. E essas espécies são os mamíferos, aves, répteis, insetos, os polinizadores, que auxiliam na reprodução das plantas. O mico-leão dourado e o lobo-guará, por exemplo, eles se alimentam de frutos carnosos e eliminam as sementes junto com as suas excretas em áreas distintas daquela que eles já encontraram. As aves, por exemplo, além de eliminar as fezes, pelas fezes, elas regurgitam as sementes dos frutos que digeriram, né? As aves são importantes dispersoras por conta da sua grande quantidade de espécies, pela sua capacidade de deslocamento e pela frequência com que se alimentam. Então, esses são fatores importantes para que a planta possa germinar quando depositados em um local propício. O serelepe, ou caxinguelê, que é um representante mais comum dos esquilos no Brasil, é um importante dispersor de sementes, por ele ter um hábito de enterrar as sementes e esquecer onde escondeu. Com isso, a semente ela se desenvolve no solo, germina e um dia se torna uma planta.
A cutia também é um outro exemplo de mamífero que tem o hábito de enterrar frutos, nesse caso pinhão, para alimentar depois, come alguns e outros germinam. As antas e os morcegos são também importantes dispersores de sementes. Pesquisadores constataram que a anta é o principal dispersor de sementes em áreas degradadas. As suas excretas ajudam a regenerar florestas. Ela é um animal que come muito, então ela termina aqui liberando muitas excretas e com isso ajuda a espalhar as sementes da região, especialmente em áreas de vegetação menos densa. Os morcegos, que são frugívoros, se alimentam de frutas, atuam na manutenção e na regeneração das florestas tropicais. Eles promovem a mobilidade das suas sementes, das sementes dos frutos que eles se alimentam. Então, esses indivíduos, eles contribuem na dispersão e na regeneração das florestas. E, além disso, tem plantas com frutos e sementes que apresentam adaptações, que permitem que eles prendam-se ao pelo ou apenas de animais. Elas apresentam ganchos, farpas ou espinhos que aderem no pelo ou na pena dos animais e assim são transportadas para outros locais. Então, para se ter uma ideia, para se ter uma noção, no Cerrado, aproximadamente 70% das espécies arbóreas dependem da fauna para a dispersão das sementes. Então, essas são interações ecológicas em que o animal dispersor se beneficia com a energia adquirida através da alimentação e a planta também se beneficia através da dispersão de suas sementes para locais mais propícios, com menos competição e aumentando sua chance de sobrevivência. Desde os primórdios, os animais e as plantas desenvolveram essas interações. São interações harmoniosas, de forma a dependerem umas das outras para sobreviver e manter o equilíbrio e a manutenção das florestas. E, de certa forma, as plantas determinam as características dos animais que ocupam uma determinada comunidade. Na comunidade pioneira, que é o início da sucessão, predomina apenas micro-organismos, fungos, bactérias. Pode ter alguns insetos ou não. Enfim, as etapas iniciais da sucessão, elas não vão apresentar as condições para o estabelecimento da fauna. Mas, gradualmente, as espécies pioneiras vão sofrendo mudanças ordenadas ao longo do tempo. Algumas vão morrendo ao longo do processo. Daí elas vão sendo substituídas por outras espécies de porte médio, que fazem parte de outra comunidade, que nesse caso estamos falando da comunidade sere ou seral. Essas espécies não vão aparecer de forma espontânea. São organismos que vêm de outro lugar, de regiões próximas. E como esses organismos chegam? Alguns esporos ou sementes leves podem ser levadas pelo vento, ou algumas sementes e esporos podem vir junto com os primeiros animais, como os pássaros, por exemplo, em suas penas, pés, quando eles levam galhos para construir suas casas, podem cair as sementes que estavam nos galhos, enfim, e pode cair ali e germinar. E os pássaros também podem levar as sementes em seu sistema digestivo que depois regurgitam, ou pode liberar em suas excretas. Enfim, existem várias formas de essas espécies chegarem nesse local. E a série é a etapa, o estágio de transição entre a comunidade pioneira e a comunidade clímax. E o início dessa etapa se dá aparecimento de espécies de plantas herbáceas, subarbustivas, plantas arbustivas, que já vão ser plantas que apresentam os vasos condutores de seiva.
Também vai aparecer alguns vertebrados, como vai aparecer pequenos animais, como insetos. E dentro desse estágio, ocorre profundas alterações, já que o ambiente já está mais favorável para o aparecimento de novas espécies mais exigentes, mais diversificadas, com maior capacidade de produção de biomassa, ou seja, uma maior quantidade de matéria orgânica no solo, por terem um porte médio, elas promovem um maior sombreamento no solo, protegendo o mesmo da intensidade luminosa, intensificando a umidade, aumentando a fertilidade, para que as sementes que irão chegar vão ter condições para germinarem. Essas espécies, elas crescem até a maturidade, ainda na presença de espécies pioneiras, só que mais na frente elas irão competir entre si. Então, a comunidade, ela vai se modificando em termos de dominância, passando de uma dominância de espécies de curta duração para espécies de longa duração. Então, na medida em que a sucessão das espécies intermediárias vai avançando em termos de diversidade, a fauna também vai aumentando em tamanho e espécies. Então, um detalhe importante é que a sucessão ecológica das plantas é basicamente acompanhada pelos animais. As plantas, elas dominam o maior porte da estrutura e da sucessão de comunidades. Mas não significa que obrigatoriamente aquele animal característico daquela comunidade vai estar ali. A natureza ela é muito ampla e complexa em alguns sentidos, mas sempre vai haver uma relação entre o animal e a planta. Os animais eles vão se encontrar entre as plantas. Cada planta está associada a um grupo de animais que se alimentam dela para sobreviver. E como eles são seres que estão sempre em busca de sobrevivência, eles atuam como seguidores passivos da sucessão das plantas. Uma outra característica dentro da comunidade que também muda ao longo da sucessão são as características das sementes. Além de contar com a presença de espécies de sementes pequenas no início da comunidade, posteriormente elas vão passar a ter a presença de espécies de sementes que são capazes de se regenerar na sombra. Elas também aumentam em seu tamanho e volume. Entretanto, as sementes que são leves e pequenas dependem mais de mecanismos abióticos, que elas são facilmente levadas pelo vento. Já as espécies de sementes maiores vão depender dos animais para a dispersão, como os mamíferos ou aves. Então, aqui, a gente nota que à medida em que a sucessão vai evoluindo, vai aumentando também dependências dos animais, para que haja a dispersão delas. Então, no início da fase da sucessão, que tem a presença dos líquens, musgos, gramíneas, eles dependem apenas do vento para se dispersar. Seus esporos, quando são transportados para outras regiões, rapidamente colonizam esses locais onde eles caem, pois precisam de poucos nutrientes, pouca água para germinar. E já as espécies do estágio intermediário, não, ela é diferente. Já precisa de animais para poder se dispersar. Aqui a gente consegue perceber que há diferenças distintas entre essas comunidades, porque um grupo de espécie consegue colonizar um tipo de local e outra não. Além das especificidades e características de cada uma delas, para estar presente naquele tipo de local. Então, cada conjunto de seres ou organismos tem o seu papel, a sua função na natureza. Isso torna cada espécie importante,
para que ocorra a sucessão, desde as primeiras e pequenas espécies até as maiores e mais densas. Cada espécie dessa é necessária para a etapa de cada sucessão. Então, vai precisar das primeiras espécies para que as outras possam aparecer. Cada espécie vai precisar de uma determinada quantidade de água, uma determinada quantidade de nutriente, luminosidade, temperatura, enfim, são vários elementos que cada vegetal vai precisar para poder se proliferar. Então, a série são espécies que a própria condição ambiental favorece para o aparecimento de um vegetal e não de outro. Então, nessa comunidade vai aparecer pequenos vegetais, ainda vai ter a presença de algumas gramíneas, pois a comunidade intermediária ela cresce até a sua maturidade na presença de espécies pioneiras. Então, vai ter a presença de pequenos vegetais, que são os vegetais de porte médio, que são as herbáceas, as espécies subarbustivas, os arbustos e ainda pequenas arvoretas. As herbáceas, que vão estar nessa fase da sucessão, elas vão apresentar o caule verde, flexível, com ausência ou baixo nível de lignificação. Tem herbáceas com caule sublenhoso também. Então, e também vai ter caule que não é lenhoso. Ela não tem um caule como os dos arbustos, que normalmente as herbáceas têm um hábito rasteiro. Essas plantas, ela abrigam uma enorme quantidade de espécies que são muito diferentes entre si. Raramente elas chegam a atingir grandes tamanhos. Então, além disso, elas têm um ciclo de vida curto, podem viver 1 ano ou mais, são consideradas anuais, quando sobrevive apenas uma estação, e bianuais, quando podem viver 2 anos. E as perenes ou vivazes quando sobrevivem vários anos. Então, essas espécies, elas contribuem de uma forma que melhoram na qualidade do solo, ao agregar nutrientes, substratos, possibilitando a entrada de outras espécies menos tolerantes às condições edáficas, auxiliando o aumento da diversidade em espécies e subsidiando a progressão do processo sucessional. No entanto, do jeito que ela pode auxiliar o progresso da sucessão, ela pode também fazer regredir, influenciando negativamente no processo de sucessão, quando se trata de espécies exóticas. Já os arbustos são plantas do grupo das angiospermas, dicotiledôneas, que apresentam já um caule lenhoso e pequeno. O que os diferenciam das árvores é que eles não possuem apenas um tronco, e sim vários que surgem perto do nível do solo, sem haver um dominante, como nas árvores. E também pelo tamanho de seu porte, né, que é muito menor em relação às árvores. Ele tem uma altura mediana. Ele já apresenta um ciclo de vida mais longo, são perenes. Sua estrutura é composta especialmente de madeira, celulose e lignina. Não necessitam de grandes espaços por seu bom desenvolvimento. E ainda temos os subarbustos, que são plantas mais baixas que os arbustos. Tem um caule lignificado. A sua parte aérea ela é anual. Ela se renova anualmente, devido às condições climáticas do meio ambiente em que estão inseridas. E a sua parte subterrânea é perene. Mesmo após o caule secar, ela permanece viva
dentro do solo e se regenera na época favorável para germinar. Elas podem chegar a crescer até 1 metro, mais ou menos, de altura. Temos também as arvoretas, que se referem aos arbustos que apresentam apenas um tronco. Então, essas são espécies que fazem parte da comunidade intermediária. Mas um ponto importante que nós devemos levar em conta quando falamos de sucessão, não devemos nos limitar apenas às comunidades em si. Devemos considerar os fatores externos e internos que podem interferir na comunidade no decorrer da sucessão, pois são diversas dimensões que esses organismos, que essas espécies podem enfrentar para sobreviver e se reproduzir. Dentre os fatores limitantes, temos os fatores abióticos, os elementos físicos e os químicos. Dentre os fatores limitantes, então, temos o clima, a temperatura, a luz, a topografia, a água e o solo. O clima, ele inclui os padrões de chuva, temperatura do vento, entre outros fatores que podem ocorrer em um ecossistema. Se trata da precipitação. O clima ele varia muito de região para região. Ele influencia muito na formação vegetal. Por exemplo, onde há ocorrência de clima árido e semiárido, a incidência de vegetações do tipo cerrado e caatinga. Abrigam plantas de aparência seca e árvores baixas e retorcidas. Já as regiões com clima equatorial formam florestas densas e exuberantes, com rica biodiversidade, como a floresta amazônica. Temos a temperatura, que ela é muito relevante na distribuição das espécies pelo planeta. Embora de forma diferente, todo ser vivo é influenciado pela temperatura, que condiciona a sua distribuição e está na origem de diversas adaptações. Cada espécie tem um intervalo de tolerância à temperatura diferente. E quando essa temperatura atinge um valor superior ou inferior a esse intervalo, as suas funções vitais são seriamente comprometidas e esses seres podem morrer. Tem espécies que são capazes de resistir a grandes variações de temperaturas, mas tem outras que têm um intervalo de tolerância mais reduzido. Isso também influencia na germinação, na floração e na frutificação das plantas. Contudo, vai variar de espécie para espécie. Temos a luz, que todas as plantas necessitam de luz para o seu crescimento, para fazer a fotossíntese, produzir matéria orgânica, que constitui o seu corpo. E como as plantas servem de alimento a outros organismos, estes indiretamente dependem também da luz. Então, a luz, ela influencia no crescimento das plantas. Elas captam o CO2, que é o gás proveniente da atmosfera, que penetra em suas folhas. E o gás ele é liberado na respiração celular. Sem o CO2, a intensidade da sua fotossíntese é nula. Aumentando a concentração de CO2, a intensidade da fotossíntese também se eleva. Porém, ela tem um limite. Quando todo o sistema enzimático envolvido na captação do carbono estiver saturado, novos aumentos de CO2 não serão acompanhados por elevação na taxa fotossintética. Então, existe um limite de temperatura para que ocorra a atividade fotossintética. Quando a temperatura se eleva muito, ocorre a desnaturação enzimática.
e a velocidade dessas reações tende a diminuir. Temos a topografia, que se refere ao relevo da paisagem. Como, por exemplo, um relevo mais plano tende a ter uma vegetação densa, como os planaltos da região amazônica. Já os relevos mais acidentados tendem a ter uma vegetação menos densa. Temos a água também como fator limitante, que é um outro fator básico que limita a distribuição das plantas, né? A água ela é essencial para o desenvolvimento das plantas. A falta de água pode resultar em deficiência hídrica. Geralmente, locais com precipitação menor sofrem com falta de água e escassez de nutrientes. Já lugares com precipitação maior, não, pelo contrário. Temos o solo, que é formado por aglomerado de minerais e matéria orgânica, da decomposição de animais e plantas, que é um elemento natural que serve de fonte de nutrientes para as plantas. Então, a composição do solo interfere diretamente nelas, pois a quantidade de nutrientes reflete no seu desenvolvimento e crescimento das plantas. Solos ricos em nutrientes possuem a capacidade de abrigar plantas e também possuem uma grande fertilidade. Já os solos pobres em nutrientes são solos arenosos. Estes não são propícios para os vegetais. Os fatores edáficos que regulam o solo influenciam a distribuição e a abundância da flora e a fauna. Dentre eles podemos citar a textura do solo, a temperatura, a capacidade de retenção de água, porosidade, podemos citar o pH, que influencia os organismos do solo, as plantas e os decompostos. O histórico de uso do solo também influencia na sucessão. Se foi um campo utilizado para fins agrícolas, a utilização de agrotóxicos, pesticidas e fertilizantes químicos contaminou o solo, matando toda a comunidade microbiológica. Então, ela alterou sua composição de forma drástica. Os ecossistemas, eles são compostos pelas condições físico-químicas do meio ambiente e pelos organismos vivos que vivem em uma mesma região. Essa parcela, formada pelos seres vivos e suas interações, são considerados como fator biótico que compõe o ecossistema. E dentro desses fatores bióticos estão essas comunidades, que são as plantas, os animais, as bactérias, os fungos e os micro-organismos que vão interagir entre si. O que devemos considerar também são as perturbações que podem ocorrer no ecossistema. Os efeitos das perturbações são distintos, resultando em diferentes pontos de partida e trajetórias sucessionais. Então, devemos considerar 3 características de perturbação: a intensidade, o tamanho e a frequência. A intensidade de uma perturbação é a quantidade de mudança que ela causa. Por exemplo, um fogo florestal pode ser um leve fogo de superfície que se expande sobre a superfície do solo ou da vegetação terrestre e destrói apenas algumas plantas herbáceas, alguns arbustos pouco desenvolvidos. Ou pode ser um fogo de copa. Por exemplo, um fogo de copa que se espalha da copa de uma árvore para outra, matando a maioria das árvores do dossel, bem como os arbustos e outra vegetação existente. Temos o tamanho, que se refere à extensão espacial, que é a quantidade de área afetada.
Temos aí como exemplo um vendaval, por exemplo, pode derrubar uma única árvore, enquanto um furacão pode arrastar centenas ou mesmo milhares de árvores sobre uma região inteira de uma floresta. Temos também a frequência de uma perturbação, que se trata da frequência em média, que a perturbação pode ocorrer em um local particular. Então, essas três características vão estar sempre correlacionadas. Perturbações pequenas e de baixa intensidade são, em geral, muito mais frequentes do que extensas perturbações intensas. Mas esses fatores, eles variam, dependendo do tipo de comunidade e de perturbação. O tamanho da perturbação é um fator importante nos tipos de espécies que podem colonizar um sítio perturbado. Elas criam clareiras em comunidades que podem ser preenchidas por espécies colonizadoras. Em qualquer comunidade, pode existir clareira de diversos tamanhos. Desse modo, a sucessão ela ocorre em diferentes escalas variadas. A radiação solar nas clareiras grandes geralmente são 2 a 4 vezes maior do que nas pequenas, e as temperaturas do solo e do ar são mais superiores. Antigamente, os ecólogos consideravam as perturbações como ocorrências incomuns ou não naturais, que rompiam os processos ordenados de uma comunidade. Depois de um certo tempo, a perturbação ela tem sido reconhecida como uma parte natural de muitas comunidades. Então, elas podem originar diferentes trajetórias de sucessão, que podem ocorrer em diferentes escalas de tempo. Em substratos minerais nus, como rochas, por exemplo, em que há uma limitação na disponibilidade de nutrientes, a sucessão pode se desenvolver através de períodos prolongados, a sucessão vai ocorrer mais lentamente, vai durar mais anos do que uma floresta degradada, por exemplo. Então, sabendo que esses locais em sucessão estão sujeitos a variados tipos de distúrbios e certas limitações, podemos considerar a sucessão como um processo não direcional. Ela muda ao longo do tempo, ela não tem uma direção certa. Pode acontecer da sucessão ficar paralisada em algum estágio intermediário do processo, em função de alguns desses distúrbios e fatores limitantes ocorridos nesse ambiente, podendo então reverter a sua direção, voltando a estágios menos desenvolvidos ou podendo gerar uma nova estrutura de comunidade. E esses fatores podem levar as espécies de plantas a competir entre si por recursos ou espaço, podendo também determinar o curso da sucessão, o rumo que ela pode tomar. Mas eu falarei sobre isso melhor no próximo vídeo, onde eu irei explicar uma teoria que esclarece melhor essa competição entre as plantas. Então, recapitulando o que foi falado, vimos o papel da fauna, o papel que a fauna exerce sobre o meio ambiente, sobre a sucessão das comunidades, que elas são elementos importantes para a manutenção dos ecossistemas e do equilíbrio, desde os micro-organismos, que são responsáveis pela mineralização de nutrientes, a fauna que vive no solo, como as minhocas que atuam na estrutura do solo, realizando a redistribuição de nutrientes e matéria orgânica,
até as aves, mamíferos, répteis, insetos e polinizadores, que transportam esporos e sementes para outras regiões diferentes, promovendo a entrada de espécies vegetais para outras regiões recém-formadas. Se forem transportadas para uma comunidade ainda no início da sucessão, se já tiver condições, pode germinar, poder nascer uma herbácea, um arbusto, dando início então à comunidade série. Os tipos de vegetação características dessa comunidade são as herbáceas e arbustos, como falei anteriormente, e também os subarbustos e as arvoretas. As herbáceas não têm um caule lignificado, ainda é flexível, tem um ciclo de vida curto. Os subarbustos, que têm um caule lignificado, sublenhoso, tem algumas características dos arbustos, mas não é como eles ainda. E temos os arbustos, que já tem um ciclo de vida longo, tem o seu caule lenhoso e possui vários troncos que partem da superfície do solo. E temos as arvoretas, que se refere aos arbustos com apenas um tronco. Então, essas vão promover um sombreamento maior no solo, deixando mais rico em nutrientes, devido a uma maior produção de serrapilheira. Vai tornar propício para que outras espécies mais exigentes venham e fazem parte da comunidade clímax. E foi falado também sobre os fatores limitantes, as perturbações. Os fatores limitantes são clima, temperatura, luz, topografia, água, solo. As perturbações, que podemos considerar 3 características, que é a intensidade, tamanho e a frequência. Bom, meu povo, chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero que tenham feito um bom proveito desse assunto. Nos sigam e nos acompanhem nas redes sociais. E muito obrigada pela atenção.